bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai começar a nossa semana de 18 a 24 de agosto, um princípio com promessa. Então a gente vai descer lá para a parte de sugestões para ensinar as crianças, e vamos começar com o nosso primeiro tópico. É super legal essa semana porque ela tá ligando com a semana passada, né? Então a semana passada a gente falou um pouquinho sobre a casa do Senhor ser uma casa de ordem. Nós falamos muito sobre estudo, né? Sobre a parte intelectual. E hoje, nessa semana, o manual tá pedindo então pra gente falar do nosso corpo físico, que também é importante. Se você tem crianças e adolescentes fazendo crianças e jovens, essa é uma ótima oportunidade para vocês traçarem metas juntos, tanto na intelectual quanto na física e na espiritual também. E, é claro, social, né? Mas aqui eu vou falar muito sobre a palavra de sabedoria. Então, vamos para o primeiro tópico da semana. O primeiro tópico fala: a palavra de sabedoria me ajuda a ser saudável de corpo e espírito. Eu vou ler então o que o manual pede para a gente poder montar a dinâmica em cima, tá? A fim de apresentar a sessão 89, talvez você e seus filhos possam olhar para uma gravura de um templo ou cantar uma música sobre saúde física, como O Senhor Deu-me um Templo. Para ensinar que nosso corpo é como um templo para nosso espírito, ajude seus filhos a colocar em prática maneiras pelas quais podem cuidar de seu corpo. Para aprender sobre os mandamentos do Senhor em Doutrina e Convênios, na sessão 89 de 10 a 17, você e seus filhos podem desenhar ou ver gravuras de coisas boas que podemos comer ou fazer para manter nosso corpo saudável. No final do esboço tem uma atividade. O que o Senhor nos advertiu para não usarmos e por que Ele quer que cuidemos de nosso corpo? Então, esse tópico, a palavra de sabedoria me ajuda a ser saudável de corpo e espírito, ele foi dividido em dois, né? Não sei se vocês percebem. Então tem aqui a primeira parte que fala sobre coisas saudáveis do corpo, e aí vem um vídeo de Doutrina e Convênios e vem um outro subtópico, né? Assim, tipo, é um tópico que faz parte dele, que é a palavra de sabedoria, a lei de saúde do Senhor. Então aqui ele está apresentando o que é a palavra de sabedoria, né? Como que eu devo cuidar do meu corpo, enfim, para a criança poder entender. E abaixo ela está falando que esta palavra de sabedoria, esses cuidados com o corpo fazem parte de uma lei do Senhor. E aqui então eu vou ler esse segundo tópico porque os dois são um e eu acabei fazendo os dois mesmo porque eu até tentei separar, mas eu não achei que ficou legal e ia perder a sua essência. O Elder Gary Stevenson aconselhou os jovens a planejar com antecedência o que farão quando forem tentados com drogas ou bebidas alcoólicas. Ele ensinou: vocês vão perceber que a tentação tem menos controle sobre vocês. Vocês já vão ter tomado a decisão de como vão agir, de como vão reagir e o que vão fazer. Vocês não precisam tomar uma decisão cada vez. Depois de lerem juntos Doutrina e Convênios, sessão 89, versículo 4, e a declaração do Elder Stevenson, converse com seus filhos sobre como eles podem decidir agora, pelo restante de sua vida, viver a palavra de sabedoria. Vocês podem até ensinar como responderiam se alguém, até mesmo um amigo, oferecesse algo que fosse contrário à palavra de sabedoria. Como o Senhor nos abençoa se obedecermos a palavra de sabedoria? Então, vamos lá, né? A primeira parte Bom, lembrando, né, mais uma vez, antes de eu falar sobre os tópicos, que eu tô falando com crianças de 1 ano e meio até seus 5 anos. É o foco do meu canal. Mas eu sei que tem líderes aqui de CTR valorosos e até algumas presidências de jovens por aí. Então, eu vou adaptar e vocês podem... Eu vou falar o que eu fiz e vocês adaptam aí de acordo com a necessidade da sua classe ou até mesmo da sua família, tá bom? Primeiramente, eu comecei a falar com meu filho sobre... Eu relembrei ele, né? Falei que a casa do Senhor é uma casa de ordem. Semana passada a gente falou muito sobre o estudo, né? Tanto o estudo das escrituras quanto o estudo secular, né? Estudar livros, idiomas, enfim, essas coisas. E hoje a gente vai falar sobre um templo, né? Então eu mostrei a gravura do templo. Tem no manual de gravuras, no livro de gravuras, tem uma gravura de um templo de Salt Lake.
E tá tudo bem se for essa gravura, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de mostrar pro meu filho a gravura do templo que ele frequenta, que nós frequentamos, que é o Templo de São Paulo. E eu acho super legal porque isso já deixa meio que próximo, né, dele. Então ele já conhece o templo. E eu falei pra ele, né, o que é isso daqui? É o templo. O templo é um lugar sujo? E já tô repetindo de novo a mesma pergunta que eu fiz da última vez. Não, o templo não é um lugar sujo. Aqui no templo tem paredes riscadas? Não. Tem lixo espalhado pelo chão? Não tem. Dentro do templo, como você se sente? Você se sente triste quando tá dentro do templo? Se a sua criança ainda não foi no templo, você não pode fazer esse tipo de pergunta, tá? Mas se ela já costuma ir pro templo, então é super legal você até validar o que essa sua criança sente dentro do templo. Ou no caso, o Luga falou que se sente muito feliz. Isso porque o templo é a casa de Deus. E o Pai Celestial deu um templo muito especial e muito sagrado para mim, para você e para todos os seus filhos. Sabe qual é? É o nosso corpo. Com o nosso corpo, a gente pode fazer muitas coisas. E aí eu cantei com ele aquela música Juntas, da primária, né? Sou feito de juntas e posso dobrar. Então a gente fez muitas coisas com o nosso corpo, a gente usou o nosso corpo nessa dança e eu falei, não é legal usar o nosso corpo? A gente pode fazer várias coisas com o nosso corpo. Mas o Pai Celestial, ele nos deu esse corpo e ele sabia que nós íamos precisar de algumas coisas, que o nosso corpo iria precisar de algumas coisas para sempre ficar feliz, para sempre ficar saudável. E que também teriam algumas coisas que iam deixar o nosso corpo doente e não saudável. Vamos ver o que é? E aí eu fiz um jogo de pareamento com ele. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Então eu imprimi da internet mesmo, tá? Eu pesquisei lá no Pinterest, eu amo Pinterest. E aí eu imprimi uma carinha feliz, assim com um joinha, né? Indicando que isso é legal. E eu imprimi aqui uma carinha triste, né? Indicando que não era uma coisa legal. Então eu peguei também algumas imagens, né, como vocês podem ver aqui, da internet, coisas que não são legais de fazer e a consequência disso. E algumas outras imagens também no Pinterest ou no Google que deixam o nosso corpo feliz e saudável, tá? Então eu misturei ali e aí eu fui pegando e falando, né? Eu coloquei assim. Primeiro eu falei do sono, né? Que tem um menininho dormindo e aqui tem um outro dormindo aqui em cima de uma cadeira, né? E eu falei pra ele, qual dessas duas, né, que deixa o nosso corpo feliz? Ah, o nosso corpo fica feliz quando a gente dorme na cama, né? É mais confortável. Quando nós temos horário para dormir. O Pai Celestial, ele disse na palavra de sabedoria que dormir cedo, né, recolher cedo, dormir cedo e acordar cedo. Olha a importância de dormir. Olha só, quando a gente não tem horário para dormir e dorme de qualquer jeito em qualquer lugar, não é legal. O nosso corpo tem uma consequência disso, olha aqui. Dor nas costas, dor nas juntas, e não é legal sentir dor, né? E aí eu fui falando assim de cada imagem, né? Então, aqui também tem um dele acordando cedo aqui, e aí eu fui falando, né, sobre alimentação saudável, bem aqui, né? E alimentação não saudável, né? Quando a gente come coisas, muita besteira, muito açúcar, muito refrigerante, muito doce, muito chocolate, muita bala, muito pirulito, muita pizza, muita batata frita. Quando a gente come muita coisa ruim em excesso, o nosso corpo fica assim, ó. Dor de barriga. Olha aqui, dor de barriga. Aqui. Não é legal quando o nosso corpo fica... Quando a gente não cuida do nosso corpo. E outra coisa que eu falei também pro meu filho, porque além do que a gente come, né, eu também falei sobre exercícios físicos, a importância de se movimentar, e falei também sobre higiene, né, pentear o cabelo, tomar banho, cortar as unhas, lavar as mãos, escovar os dentes. Então, fui falando aqui de alguns hábitos de higiene saudável, e, enfim, de algumas coisinhas mesmo, oração, estudar também deixa o nosso cérebro bem saudável e ativo, nós sempre temos que estudar.
E é isso. E das coisas não saudáveis, né? As coisas que não deixam o nosso corpo legal. Mesma coisa, só que eu nunca tinha falado. Eu falei sobre o ambiente sujo, né? Ficar muito tempo na frente da tela, que não é saudável. Comer mal, dormir de qualquer jeito, em qualquer lugar, sem horário, sem rotina, que rotina é uma coisa saudável. E eu introduzi pro meu filho, que eu nunca tinha falado, o café, que caiu, porque ele tava aqui, mas não tá aqui, a bebida alcoólica e o cigarro. Porque o ano que vem o meu filho vai começar a ir pra escolinha, então ele vai ter convivência com outras pessoas, e eu já quero deixar ele preparado pra falar as coisas que são e que não são legais, né? Então, bebida, o café que não tá aqui que caiu e o cigarro. E as consequências disso, né? Como dor de dente, quando é muito açúcar, ficar doente. Ninguém gosta de ficar doente, né? O Luga gosta de ficar doente quando não pode brincar? Não, né? Ficar vomitando, dor nas costas, coceira quando a gente não toma banho, quando a gente não penteia o cabelo, quando deixa as unhas muito compridas. Isso tudo deixa o nosso corpo com doença, né? E a dor de barriga aqui embaixo. Então essas coisas não são legais. A gente fez esse jogo de pareamento, né? E eu fui explicando pra ele conforme ele foi achando, né? E é legal porque essa atividade ela trabalha, né, percepção visual da criança, trabalha coordenação motora fina, porque vai passando a cola. Já sabem que eu sou super a favor de cola bastão, né? E enfim, trabalha outras áreas da criança que ela é quando ela é muito pequena. E aí depois que a gente fez esse jogo de pareamento, e eu sempre falando pra ele, né, conforme eu fui mostrando um com o outro, como, o senhor pediu pra gente dormir cedo e acordar cedo, pra que a gente, na lei de sabedoria, a gente não pode comer algumas coisas, como café, fazer consumo de tabaco, fazer consumo de bebidas alcoólicas. Essas são coisas que deixam o nosso corpo, que não deixam o nosso corpo feliz, né, que deixam o nosso corpo doente, e outras coisas como açúcar em excesso, fritura, né? Às vezes o meu filho gosta de comer um doce ou outro, tá tudo bem, mas quando ele quer fazer isso durante muitos dias e às vezes até substituir uma fruta por uma bala, eu já trouxe aqui que não é legal fazer isso. E aí eu fui falando e explicando, né? A palavra de saber, o senhor disse que não podia, o senhor disse isso, tá? Fui falando de acordo com a escritura. Com a escritura que pede aqui no manual, que é de Doutrina e Convênios de 10 a 17, que fala sobre algumas coisas. Aconselho você ler antes de você trazer essa dinâmica, justamente para você poder fazer essa comparação e ir falando. E aí eu falei para ele, o Senhor, o Pai Celestial, ele nos fala por intermédio de quem? De profetas, né? Esse aqui é o nosso profeta atual, é o presidente Nelson, ou como a gente chama aqui em casa, o profeta Nelson. Ele é que é o porta-voz do Pai Celestial. E na época, né, há muito tempo, quando a igreja foi restaurada, o Senhor, Pai Celestial, ele nos deu uma lei de sabedoria por intermédio de um profeta. Eu não trouxe a gravura do presidente Joseph Smith, mas eu mostrei essa gravura para ele e eu falei, o profeta Joseph Smith na época, que é um profeta igualzinho ao profeta Nelson, o profeta Smith, então ele deu essa lei de sabedoria para as pessoas. E essa lei, né, essa palavra de sabedoria, ela é para cuidar do nosso corpo, para que o nosso corpo seja mais saudável e mais feliz. E assim a gente consegue fazer as coisas, né? Sermos instrumentos melhores nas mãos de Deus e também a gente consegue fazer coisas por nós mesmos. Por exemplo, a mamãe sente dor nas costas, mas porque na juventude eu era muito sedentária, né? Se o Logan cuida bem do corpo dele hoje, quando tiver a idade da mamãe, não vai sentir tanta dor nas costas. E aí você pode até ir falando algumas coisas assim. É verdade, eu realmente era uma adolescente extremamente sedentária e preguiçosa. Eu amo ler livros, leio todo tipo de livro. Agora exercício nunca foi comigo. E hoje eu pago o preço por isso, né? E aí eu compartilhei isso com meu filho. E aí depois de explicar isso, é claro que a criança ela não vai entender tudo de uma vez, tá? Ainda mais se você está falando com quem nunca ouviu isso. Que no caso são as crianças ou até mesmo membros novos e visitantes, que é o meu caso na minha sala. E então você vai falar, o importante é você apresentar a palavra de sabedoria e o que ela é. E aí depois você vai acrescentando. Como a gente pode ver, o manual sempre volta a esse assunto. Então a gente sempre vai quando voltar nesse assunto, a gente relembra e acrescenta mais um pouco. Eu li com ele Doutrina e Convênios 89, versículo 4.
e que fala assim, né? Eis que, em verdade, assim vos diz o Senhor, devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-vos, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. E aí, compartilhei com ele, né, assim, meu testemunho, explicando e reforçando mesmo a importância da palavra de sabedoria. E como que ela me ajudou, e como que ela me ajuda até hoje, né? Mesmo que lá no passado eu fui sedentária e hoje eu tenha dores nas costas, seria muito pior se além das dores nas costas, né, além do sedentarismo, eu tivesse com obesidade ou qualquer outra coisa. Então a importância da palavra de sabedoria na minha vida foi de cuidar do meu corpo, né? E hoje eu faço exercícios, alongamentos para manter o meu corpo ativo para chegar nos meus 60, 70 anos com uma saúde melhor, né? E não com tantas dores no corpo quanto eu sinto hoje. E é isso, né? A gente cantou como primeiro hino, nós cantamos escolhendo o que é certo, e como último hino, né, como eu falei da palavra de sabedoria e expliquei para ele que o nosso corpo é o templo, a gente cantou o meu corpo é um templo. E esse eu acho que é o nome do hino, deixa eu ver. O Senhor deu-me um templo. Desculpa. E a gente cantou isso como último hino. E foi isso. Esse foi o primeiro tópico, né? E o subtópico sobre a palavra de sabedoria. E eu gostei muito de fazer esse vídeo, né? Esse vídeo não, essa dinâmica com ele. A segunda dinâmica, Deus dá profetas para me guiar e me proteger. Então nós já falamos de profeta aqui lá no começo do ano e esse assunto tá voltando. Então você pode reforçar com a sua criança o que já foi dito, né? Trazer, você lembra que a gente fez tal atividade? E hoje a gente vai falar um pouquinho diferente. E aí você vai acrescentar um pouquinho mais de conhecimento. Nas escrituras a gente vê que o Senhor, ele dá de grau em grau, né? De graça em graça. Ele não solta tudo de uma vez. É sempre de pouquinho em pouquinho. E não é diferente quando a gente está falando com as nossas crianças, ou com os nossos jovens, ou com uma classe de membros, sejam antigos como novos. A revelação, ela vem mansa, suave. E a sabedoria e o conhecimento, ela vem de pouquinho em pouquinho. Que seja preparado, né? Então, vamos criar esse ambiente manso e suave para que o Espírito possa testificar e lembrar aqui de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então, Deus dá profetas para me guiar e me proteger. Você pode olhar gravuras de profetas antigos ou cantar uma música como segue o profeta. Como Deus abençoou seus filhos por meio de seus profetas? Por que devemos ouvir os profetas de Deus? Depois, você e seus filhos podem olhar para uma gravura do profeta vivo e compartilhar algumas coisas sobre as quais o Senhor nos ensinou ou nos advertiu por meio dele. Como podemos seguir o profeta? Então, bom, eu gostei de fazer essa dinâmica. Sobre explicar a importância dos profetas, né? Então a gente cantou Segue o Profeta como primeiro hino, é um dos hinos favoritos do meu filho. E eu trouxe algumas imagens de profetas, que eu também não trouxe aqui pra na hora de filmar, mas trouxe assim, algumas gravuras dos profetas antigos, como Adão, Noé, Joseph Smith, Alma, Nefe. Eu trouxe vários profetas antigos e também trouxe a do profeta atual. Eu sempre trago a do profeta atual, por quê? Porque o profeta atual é quem a gente deve seguir atualmente, né? Não que os que já foi dito não sejam válidos, são muito válidos e bem-vindos, tanto que a gente estuda a vida dos profetas, né? A vida dos profetas. A gente estuda as palavras dos profetas na Bíblia, no Velho e Novo Testamento, no livro de Mórmon, Doutrina e Convênios. Mas as revelações para os nossos dias vêm do profeta atual. Então, eu sempre deixo a gravura do profeta atual quando eu vou falar sobre profetas e sempre explico a importância de seguir também o profeta atual, tá? E aí eu trouxe essas gravuras e eu coloquei elas na parede, no nosso corredor da fama aqui que eu tenho, né? Onde já ficam os desenhos do logo, eu coloquei. E aí eu fui mostrando para ele rapidamente quem são os profetas, né? Alguns ele já reconheceu, porque não é a primeira vez que eu tô falando de profetas, e outros ele foi conhecendo, e explicando rapidamente o que eles fizeram, como Adão foi o primeiro profeta da criação, Noé foi aquele que construiu a arca, Alma, né, Alma rebelde, depois ele se converteu, esse é o profeta Alma, Nefe, que também construiu um barco. Então eu fui falando assim rapidamente sobre os profetas conforme a gente passava no corredor. E aí, quando chegou no final, eu falei, e esse daqui quem que é?
Isso, é o profeta Nelson, ele é nosso profeta atual. E aí, a gente fez uma brincadeira que era de vivo ou morto. Então, a gente falava vivo ou morto, né? A gente fez essa brincadeira. E aí eu falei pra ele, é fácil a gente saber, só que eu não fiz de enganar, tá? Eu não falei vivo e abaixei pra enganar ele, não. Eu falei, fiz vivo ou morto, fiz umas 5 vezes, coisa bem rápida. E falei, é muito fácil quando a gente segue uma orientação, né? Como vivo, e eu tô em pé, foi fácil. Quando eu falo morto e eu abaixo, você tá entendendo, você tá vendo o que eu estou fazendo, está ouvindo o que eu estou falando. Então tá fácil de seguir, certo? Agora, a gente vai deixar um pouquinho mais complicado. Você tem que prestar atenção no que eu vou falar, você não vai mais ver o que eu estou fazendo, tá bom? E aí, que eu fiz a parte de enganar. Então, vivo, às vezes eu abaixava e ele abaixava também, ou às vezes ele ficava mais esperto, ficava em pé, né? Enfim, fiz esse jogo mais umas 5 vezes. Quando a gente segue o profeta, às vezes a gente não tá vendo o profeta, na maioria das vezes a gente não vai vê-lo, né? Assim, todos os dias, como você vê a mamãe, como você vê o papai. Mas você pode ouvir os seus conselhos e ensinamentos. E aí você não vai ser confundido. Lembra que a gente falou sobre permanecer em lugares santos? Quando permanecemos em lugares santos, nós não nos confundimos. E a mesma coisa com a voz do profeta. No último estrofe do hino que a gente cantou, fala o quê? Hoje, no mundo tem grande confusão e as notícias causam preocupação. Mas podemos ter segura orientação se aos profetas de hoje dermos atenção. Então, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do profeta, porque o profeta vivo, ele fala a nós o que Cristo inspirar. E coisas que Jesus Cristo, se estivesse aqui, ele mesmo iria falar, que também é um outro livro, né? Eu amo também. E é isso, foi a brincadeira que eu fiz com ele. Eu li o livro, eu li o que está no manual, a escritura que pede no manual, de Doutrina e Convênio, seção 90, versículo 5, e todos os que receberem os oráculos de Deus, que se acautelarem de como os consideram, para que não os menosprezem e se ponham assim sob condenação e tropecem e caiam quando descerem as tempestades e assoprarem os ventos e caírem as chuvas e baterem contra a sua casa. Então nós não vamos cair, nós não vamos ceder quando seguimos o profeta, quando seguimos as orientações que eles nos dão. E aí eu prestei o meu testemunho e nós cantamos o último hino, Ser Fiel. E foi isso. Agora a gente vai passar para a última dinâmica. Último tópico. O Espírito pode me ajudar a saber o que é verdade. Opa, olha aqui. A gente já falou do Espírito Santo 2 vezes aqui, né, pelo que eu me lembro. E a gente vai falar uma terceira vez. Então percebe como a gente vai ensinando de pouquinho em pouquinho e conforme for avançando nos estudos, o próprio manual, né, Profeta em Sua Sabedoria provou um manual incrível que vai nos alimentando e nos instruindo de grau em grau, de graça em graça. Então eu vou ler o que o manual pede e trazer a dinâmica que eu fiz. Eu amei fazer essa dinâmica. Ele fala assim: você pode resumir o cabeçalho de Doutrina e Convênio, seção 91, para ajudar seus filhos a entender por que essa revelação foi dada. Eles poderiam então pensar em lugares como a mídia, onde podemos encontrar muitas coisas que são verdadeiras e muitas coisas que não são verdadeiras. O que os versículos de 1 a 2 e de 4 a 6 nos ensinam sobre o Espírito Santo? Como o Espírito Santo nos ajuda a saber o que é certo? Então, é bem legal você perguntar sobre essas coisas das mídias se as suas crianças forem maiorzinhas. Agora, se elas forem muito pequenininhas, você vai ter que relembrar e trazer uma dinâmica, que é o que eu vou trazer agora. Mas o meu filho, ele já tem contato, ele assiste desenhos, então tem muitos desenhos que às vezes ele quer assistir e eu não permito que ele assista. Ele pode escolher o que ele quer assistir,
dentro da grade que eu escolhi para ele, que eu determinei para ele. Então são alguns desenhos, são acho que no total 7 programas que ele pode escolher, e dentro desses programas eu e meu esposo a gente assistiu já uma temporada, 2 temporadas de cada desenho para saber qual era a proposta daquele desenho, justamente para ele não assistir coisas que não são legais, né, não são de acordo com a idade dele ou que não são de acordo com os nossos padrões. Isso não é colocar a criança numa bolha, isso é o que eu permito que entre dentro da minha casa, né? Seja em mídias digitais, seja com pessoas, enfim, qualquer coisa. Eu não permito que desenhos que não condizem com os meus padrões entrem dentro de casa. Então isso é uma coisa que eu expliquei pra ele. Eu falei, nossa, são muitos desenhos super legais. E o Luga, ele queria assistir um desenho que eu não lembro bem, mas ele era de um gato, só que esse gato, ele, a princípio ele fazia coisas legais, só que depois ele era muito maldoso e não era legal, né? As coisas que ele fazia, as coisas que ele falava e os gestos que ele fazia, as piadas de duplo sentido não eram legal pra ele. E aqui, nesse momento, né, eu pude trazer pra ele, né, eu falei pra ele, a gente já falou sobre o templo, que a nossa casa deve ser um templo, que a nossa casa, ela deve ser um lugar santo, né? Como que... Deixa eu pegar aqui a gravura. Como que é o templo? Dentro do templo, você vê passando desenhos que não são legais, você vê as pessoas falando coisas que... palavrão, coisas que são... que não são legais, que fazem alusão a gênero, ou até mesmo a partes do corpo que não são legais. No templo não tem isso. E se no templo não tem isso, e o Pai Celestial pediu que o nosso corpo, que nossa casa fosse como um templo, por que dentro de casa tem que ter? Algumas vezes, na internet, tem desenhos que são muito bons, tem programas que são muito bons e que podem ajudar. Mas tem programas que não são legais e que não podem te ajudar em nada. Na verdade, só vão fazer perder o seu tempo. Então, como que a gente pode saber quais desenhos são legais e quais desenhos não são legais? Vamos descobrir? Então eu peguei uma garrafa PET, normal, tá? Eu sempre esqueço de tirar o rótulo da caixa, da embalagem. Fica mais fácil. Então eu peguei uma garrafa PET, normal, abri a tampinha e coloquei no chão. E o meu filho, eu coloquei ele em cima daquelas cadeirinhas que ele tem, sabe aquelas que vem com mesinha? Uma cadeirinha mesmo pra ficar alta. Então eu coloquei no chão e eu peguei grão de feijão. Você pode pegar qualquer tipo de grão que não seja de arroz, porque o de arroz é muito fino e vai acabar entrando e não é esse o propósito. Então eu peguei alguns grãos de feijão. Aqui. Ah, caiu. E aí, como tava no chão a garrafa... Opa! Desculpa. Como tava no chão a garrafa e ele tava numa altura, ele tinha que ficar em pé e tentar jogar o grão dentro da garrafa. O que é quase impossível, né? Então ele tinha que jogar de uma altura assim que caísse dentro da garrafa. E é difícil mesmo. Então eu dei 5 grãos pra ele, ele tinha 5 tentativas. E é claro que ele errou todas. E eu falei, foi fácil entrar? Não foi. Você não conseguiu colocar nenhum. Agora, você vai tentar colocar o seu grão dentro da garrafa através disso daqui. E aí ele colocou e é claro que entrou, né? Ele fez isso 5 vezes. Porque entrou mais fácil com o cano. Um detalhe, são parênteses, tá? Se você tiver funil, é muito mais prático pra você. Eu, no caso, não sei onde foi parar meu funil, porque eu nunca usei funil aqui. Eu acho que se eu usei foram pouquíssimas vezes, então eu peguei, improvisei com o cano que meu marido tinha, as coisas de ferramenta dele. Acabei improvisando com isso, mas serve super bem com funil, ou se você fizer um funil de papel, também pode servir super bem, tá? Enfim, fecha parênteses. E aí, eu falei pra ele, eu falei, então, agora ficou mais fácil de colocar, porque a gente tinha esse auxílio. Na nossa vida, pra gente saber quais programas, quais amizades, quais livros, quais jogos, né, quais conversas, quais músicas, quais filmes a gente pode assistir, a gente tem que ter um auxílio. E qual que é esse auxílio? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós já vimos que ele é um guia. Lembra da receita que a gente fez? A gente também viu que o Espírito Santo não grita, ele fala baixinho, numa voz mansa e delicada. Lembra do corredor que a gente andou com as distrações?
E o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele serve como um apoio para que a gente atinja nossos objetivos e encha o nosso corpo com aquilo que é luz, com aquilo que é verdade. Se a gente se nós não temos o Espírito Santo na nossa vida, ou se a gente não dá ouvidos, a gente vai tentar alimentar nosso espírito com coisas boas e vai acabar se confundindo, ou não vai conseguir, porque a gente não tá preenchendo a nossa vida com o Espírito Santo. E é muito importante que o Logan entenda isso. O Logan tem 3 anos, então é claro que nem tudo que eu falo pra ele tá entendendo na hora. Mas algumas coisas ele consegue compreender. Como quando eu falei dos desenhos, ele na hora me perguntou por que ele não podia assistir o tal desenho. E eu falei que não era uma coisa boa, né? No momento o Logan, ele tem a luz de Cristo, né? No momento o Logan, ele tem o papai e a mamãe que vai ajudar. Mas quando o Logan se batizar com 8 anos, ele vai fazer um convênio com o Pai Celestial muito especial e vai receber esse melhor amigo, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele fala com uma voz mansa e delicada, mas a gente não consegue ouvir se nós estivermos focados nas coisas do mundo. Buscai primeiro o reino de Deus. E aí depois, né, que a gente conversou tudo isso, então eu falei, eu li a escritura aqui pra ele, que pede no manual. São 2 blocos de escritura, né, os versículos de 1 a 2 e os de 4 a 6. É super legal você ler, porque eles são bem, assim, construtivos. Só que para crianças muito pequenas, elas não têm muita paciência de esperar você ler tudo isso de versículo. Então, eu li todos, eu escolhi um que eu acho que é o que cabe mais dentro do que eu falei com ele e que eu acho que é o suficiente para ele, tá? E eu escolhi o primeiro bloco, na seção 91, o versículo 1. Seção 91, no versículo 6. Os 5 e 6, na verdade. E aquele que for iluminado pelo Espírito se beneficiará com eles, e aquele que não receber pelo Espírito não poderá ser beneficiado. Portanto, não é necessário que sejam traduzidos. Amém. Então aqui tá falando dos apócrifos, né? Só para vocês entenderem de casa. Mas eu li esses 2 versículos justamente por conta disso. Então, aquilo que for iluminado pelo Espírito, ou seja, aquilo que eleva a sua alma, é super legal de você assistir. São desenhos que você pode assistir, são jogos que você pode jogar, são livros que você pode ler, são conversas que você pode ter. Agora, aquele que não recebeu o Espírito, né, aquele que não é iluminado pelo Espírito, não é legal de você assistir, não é legal de você ouvir, não é legal de você falar e nem de você fazer. E esse é uma divisão, né, mais ou menos assim, um marco que você pode usar na sua vida para você saber o que é legal e o que não é legal, o que é do Espírito e o que não é do Espírito. E, bom, eu pude prestar meu testemunho pro Logan, né, falando sobre a importância de quando eu sigo o Espírito, como que isso me ajuda, e quando eu não segui o Espírito, né, experiências de quando eu não segui o Espírito, como que isso me prejudicou depois. E testifiquei sobre isso. E, enfim, finalizei em nome de Jesus Cristo e é isso. O primeiro hino que a gente cantou foi o Espírito Santo, e o segundo hino, o último hino que nós cantamos, foi Eu Quero Ser Como Cristo. Eu amo muito esse hino, então eu sempre canto junto com ele. É um dos hinos que ele sabe também cantar, né? Eu canto desde que ele era bebê. Enfim, e é isso. Eu espero que te ajude aí a formar seus pequenos discípulos de Jesus Cristo, né? A gente realmente vê o mundo como está em grande confusão, como as notícias estão. E são coisas simples, né? Coisas que a gente tem na nossa casa, coisas que a gente pode... são acessíveis, não são coisas muito mirabolantes, você não precisa comprar coisas para isso. Então, eu espero mesmo que você possa separar um tempinho para você poder ensinar suas crianças, ensinar seus filhos a serem discípulos de Jesus Cristo. Porque eu acho que é isso que o mundo precisa, né? A gente vê muita maldade, muita falta de Deus no coração. Então, eu não posso mudar o mundo, eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar o meu lar, posso mudar a minha forma de ser,
posso criar um filho que vai ser um pai no futuro, que vai ser um discípulo de Jesus Cristo. Eu realmente espero que ele siga esse caminho e que ele tenha um testemunho forte, né? É o que eu oro todos os dias para que isso aconteça. Eu espero que tenha te ajudado e muito obrigada por você estar aqui comigo. Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!